registro. Ok, pessoal? Então vamos para mais uma pergunta. Professor Fabiano, em matéria de meio ambiente cultural, como a Constituição Federal define as competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios? Olha, pessoal, que pergunta importante. Quais são as competências constitucionais em matéria de meio ambiente cultural? Olha, em matéria de competências em meio ambiente cultural, segue a mesma sistemática, a mesma lógica quando estudamos competências em matéria constitucional aplicado ao meio ambiente genericamente considerado. Colocando isso de maneira mais simples, nós temos aí a competência administrativa, prevista no artigo 23 da nossa Constituição, e a competência legislativa, do artigo 24 da Constituição. Vamos fazer uma abordagem da competência, ou melhor, da competência administrativa ou material, que se encontra no artigo 23. Compete à União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios protegerem o meio ambiente cultural. Esta competência administrativa, ela é comum, ok? A competência administrativa, ela é comum entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todos esses entes podem proteger os objetos, as obras, os documentos, os sítios históricos, arqueológicos, entre outros aspectos do meio ambiente cultural. Qual é a base disso? Artigo 23, incisos 3, 4 e 5. Recapitulando, competência administrativa é comum, ok? Entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. E a base, artigo 23, incisos 3, 4 e 5. No que se refere à competência legislativa ou legiferante, como preferirem, está no artigo 24. Esse dispositivo diz que compete à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente. Olha, competência aí é concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Não inclui os municípios no artigo 24. Muita atenção para esse aspecto. Então, União, Estados e Distrito Federal podem legislar sobre patrimônio histórico, artístico, paisagístico e turístico. Qual é o fundamento? Artigo 24 e o inciso de número 7 aborda esta discussão. E os municípios? Os municípios não podem legislar, não podem proteger o meio ambiente cultural? Sim, doutoras e doutores, sem dúvida. O município tem lá o artigo 30, inciso de número 1, inciso 2 e o inciso de número 9, em especial, que fala que o município vai poder aí legislar suplementando a legislação federal e estadual, está no artigo 30, inciso 2. O artigo 30, inciso 9, fala que o município pode proteger o patrimônio histórico. O município também tem competência, tanto administrativa, já falamos do artigo 23, quanto legislativa, como os seus incisos, os incisos do artigo 30 pontuam. Tudo bem? Competência administrativa é comum entre todos os entes. Já a competência legislativa é concorrente, está no artigo 24, abordando União, Estados e Distrito Federal. Mas temos também o artigo 30 da Constituição, que é um permissivo para os municípios. Vamos para a próxima pergunta? Professor Fabiano, o senhor poderia falar um pouco mais sobre o que são os direitos culturais? Outra pergunta interessante, outra pergunta importante. Direitos culturais. Olha, doutoras e doutores, o artigo 215 da Constituição de 1988 pontua que o Estado deve proteger os direitos culturais, promovê-lo, incentivar o acesso às fontes que garantem os direitos
culturais. O que seriam os direitos culturais? Os direitos da população indígena, as suas manifestações, as manifestações das comunidades indígenas, afro-brasileiras e todos esses grupos que formaram aí o processo civilizatório do Brasil. Então, quando eu garanto os direitos culturais, eu garanto as manifestações populares, as manifestações folclóricas do povo brasileiro, dos indígenas, dos afro-brasileiros e de todos os grupos que compõem a nossa sociedade. Ok, pessoal? Encerramos agora esse bloco, o nosso segundo bloco, e vamos passar para o próximo, que é o X da questão. Momento que vamos responder 2 questões de provas anteriores. Olá, agora o nosso último bloco, o X da questão. Vamos responder 2 questões de provas anteriores da OAB. Vamos lá, doutoras e doutores? Primeira questão: considerando a tutela do meio ambiente cultural, assinale a opção correta. Como podem perceber, a própria OAB tem perguntas sobre meio ambiente cultural, o que demonstra a importância desta temática. Então vamos para a assertiva A. O tombamento, como instrumento de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, pode recair em bens particulares, mas não em bens públicos. Doutoras e doutores, esta questão está incorreta, porque o tombamento pode recair em bens particulares e em bens públicos. Lembra do tombamento de ofício que eu fiz menção em nosso segundo bloco? A assertiva A está incorreta. Vamos para a próxima? Letra B. Um bem somente pode ter reconhecido seu valor cultural e ser, portanto, objeto de tombamento por via legislativa ou por intermédio de procedimento administrativo, não admitindo a legislação que o tombamento seja feita por determinação jurisdicional. Pois bem, doutoras e doutores, essa questão está incorreta, porque aqui o examinador considerou que o tombamento pode ser feito pela via administrativa, pela via legislativa e pela via jurisdicional. Assertiva B, incorreta. Vamos para a próxima? Letra C. São bens sujeitos a tombamento os provenientes da atividade humana, como os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Os bens naturais, como os sítios arqueológicos e as paisagens naturais, não podem ser objeto de tombamento ambiental. Doutoras e doutores, incorreto. Por que incorreto? Porque os sítios arqueológicos, os bens, os monumentos naturais podem sim ser objeto de tombamento. Ok, pessoal? Incorreto, a assertiva C. Vamos para a próxima? Assertiva D. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. A assertiva D é o X da questão. Está correta. De fato, pelo artigo 24, inciso de número 7 da nossa Constituição, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico, etc. Esta é o X da questão. E vamos para a próxima questão? OAB 2007, segundo o jurista Vladimir Passos de Freitas, na concepção moderna de meio ambiente, este é considerado não apenas como a natureza, mas também como as modificações que o homem nela vem introduzindo. Assim, assinala o jurista, é possível classificar o meio ambiente em ambiente natural, que compreende a água, a flora, o ar, a fauna, e o ambiente cultural, que abrange as obras de arte, imóveis históricos, museus, belas paisagens, enfim, tudo o que possa contribuir para o bem-estar
e a felicidade do ser humano. Então vamos analisar? Considerando tal concepção, assinale a opção correta. Os municípios não detêm competência para